Meu nome é Raquel Cohen. Eu tenho 30 anos. Trabalho como designer gráfico freelancer. Meu marido Greg e eu nos conhecemos na faculdade. Após a formatura, ele trabalhou como designer em uma empresa de publicidade e conseguiu um emprego em uma empresa que faz gráficos para jogos. Começamos a namorar depois da formatura, quando comecei a compartilhar com ele meus problemas de trabalho. Para mim, meu marido é um colega na área criativa, um confidente e um parceiro confiável. Decidi trabalhar como freelance quando nos casamos, porque assim conseguiria administrar as tarefas domésticas. Como é apenas nós dois, minha renda deveria ser suficiente. Mas ainda assim, o primeiro ano foi muito difícil. Gerenciar agendas e lidar com o trabalho administrativo. Eu nunca tinha feito isso antes. Muitas vezes me deixava à beira do pânico. Mas meu marido sempre esteve lá para me apoiar. No segundo ano de casamento, eu finalmente descobri minha própria maneira de trabalhar. E o trabalho começou a correr bem. Eu me senti abençoada por ter um marido tão solidário e uma carreira de sucesso. No entanto, nem tudo na minha vida de casada foi tranquila. O problema era minha sogra e minha cunhada. Desde a primeira vez que conheci a sogra e minha cunhada grávida, elas claramente não me receberam bem. Greg, você vai se casar com ela? Ela pode ao menos ter filhos? Minha cunhada e minha sogra franziam a testa sempre que me viam. Ao lado de Greg, que tem 1,80 m de altura. Minha altura de 1,50 m me fazia parecer ainda menor. Mas foi rude dizer isso. Embora meu marido tenha ficado bravo por isso, tudo o que pude fazer foi dar um sorriso amarelo, por assim dizer. Eu não gostaria de ter ouvido essas coisas logo ao chegar. Isto ficou claro na minha falta de confiança. Meu marido não aceitava elogios, e muitas vezes falava mal de si mesmo. Quando entramos na casa, estavam o sogro e o marido da minha cunhada Jorge, esperando na sala. É maravilhoso ver você. Greg sempre foi bem cuidado por você. Estamos realmente encantados por ter uma mulher tão adorável. Junte-se à nossa família. Finalmente me senti à vontade e recebi com um sorriso. Prazer em conhecê-la. Meu nome é Jorge. Sou cunhado de Greg. Estamos esperando um filho em breve. Portanto, esperamos ter um relacionamento familiar muito unido. Jorge foi tão gentil. Isso me fez pensar por que ele se casou com Amanda. Ele parecia um pouco com meu marido. Por favor, Raquel, sente-se aqui, minha sogra disse. Na frente de seu marido, seu comportamento era caloroso. Ele era uma presença de autoridade na família, tornando difícil para minha sogra e Amanda se oporem a ele. Por causa do meu sogro, continuei a interagir com a família do meu marido. Caso contrário, eu poderia ter cortado relações com a minha sogra e minha cunhada Amanda há muito tempo. Depois que começamos a conversar sobre casamento, meu marido contou um pouco sobre sua família. O sogro dirigia seu próprio negócio e a sogra era dona de casa. Inicialmente, ambos trabalhavam, mas a sogra não conseguia entender o trabalho administrativo. Ele deixou a casa cedo para ir estudar, pois sempre foi muito esperto, o que fez a sua mãe se apegar mais a Amanda, tornando-se excessivamente dependente de Amanda, que era de fato uma boa filha, mas com uma personalidade difícil. Eu não fui negligenciado, mas cresci sendo comparado à minha irmã. Eu acabei com muitos traumas. Ele riu, mas havia uma pitada de tristeza. E quanto ao seu pai? Meu pai sempre estava ausente, pois trabalhava muito. Amanda é 5 anos mais velha. Então eu nunca consegui enfrentá-la, e minha mãe sempre ficou do lado dela. Essa dinâmica ainda parece persistir em casa. Amanda não era uma cunhada agradável. Mesmo assim, ela detinha um tipo de poder sobre Greg de tal forma que meu marido não conseguia dizer não a ela, mesmo quando adulto. Não teria sido estranho dizer que ele estava sofrendo uma lavagem cerebral. Greg é talentoso e reconhecido por seu trabalho. Você é um adulto agora. Não há problema em dizer não se você não gosta de alguma coisa. Ouvir sobre o passado do meu marido me encheu de raiva todas as vezes. Sempre que ele se rebaixava, eu o tranquilizava. Greg, você está indo muito bem. Eu admiro muito você. Isso fez um pouco de diferença. Seu comportamento foi mudando gradualmente. E nós tentamos manter distância. Depois de me casar, a condição financeira do meu marido aumentou. Mas eu sabia que Amanda ainda conseguia tirar dinheiro dele. Meu marido ainda não conseguia recusar totalmente as exigências de Amanda. No ano em que nos casamos, Amanda já tinha sua data prevista para o parto. Ela ligou para meu marido. Olá, Greg. Para o chá de bebê.
Você pode nos comprar uma cadeirinha e um carrinho? Enviarei as imagens do produto mais tarde. Obrigado. Ela naturalmente pediu itens de marca, caros. Chocados com os preços, decidimos oferecer um presente decente de até R$ 5.000, ou esse valor em dinheiro. O quê? Você não viu as fotos que enviei? Isso não é suficiente. Dá para comprar um carrinho de bebê e um bebê conforto de qualidade por esse valor. Se você quiser algo mais caro, você mesmo deve cobrir a diferença. Mais tarde, depois de verificar o presente. Ela provavelmente esperava que meu marido obedecesse, como sempre. Em vez de culpar meu marido, Amanda olhou para mim. Desde que ele começou a namorar comigo, ele não era tão facilmente influenciado por ela. Por isso, ela me rotulou de raiz de todo o mal. Mas Sofia era absolutamente adorável. Então, além dos presentes que ela pediu, enviamos outros mimos depois que a bebê nasceu. Quando nossa condição financeira mudou, nós nos mudamos para um apartamento um pouco maior. Até então, morávamos em um apartamento alugado. Depois da mudança, Amanda e minha sogra apareceram sem avisar em um dia de semana. Elas queriam um motivo para me assediar. Por que vocês dois conseguiram um apartamento de 3 quartos só para vocês? Raquel, você não está fazendo exigências demais ao Greg? Ele é muito gentil. Eu queria responder para Amanda que era ela quem estava se aproveitando de sua gentileza, mas fiquei em silêncio. Greg também mencionou o desejo de se tornar independente eventualmente. Nós queríamos um lugar onde cada um de nós pudesse ter um espaço de trabalho, respondi. Mesmo assim, elas trocaram olhares frios. Elas ficaram examinando nossa casa e isso me deixou desconfortável. Mas evitei expressar meu descontentamento. Você está mantendo a casa limpa, Raquel? Parece um pouco empoeirada. Greg chega em casa cansado do trabalho. Se você estiver em casa, deve manter a casa em ordem. Eu tento limpar entre as tarefas do trabalho. Então, você é algum tipo de designer, certo? Você consegue ganhar dinheiro com isso? Elas não conseguiam entender o que meu trabalho implicava. Vendo isso apenas como uma forma de ganhar algum dinheiro extra, como uma mesada de dona de casa. Na verdade, da perspectiva delas, meu trabalho no computador pode parecer uma mera brincadeira. Bem, sim, eu consigo ganhar um bom dinheiro. Cuidar da família do seu marido também é dever da esposa. Como ajudar financeiramente a Amanda, por exemplo? Por que ganhar o meu próprio dinheiro deveria significar que tenho que ajudar minha cunhada? Pensei. A presença delas significava que eu não conseguiria trabalhar, apenas aumentando minha exaustão. Mais tarde, meu marido concordou em interromper as visitas não anunciadas. 1 ano depois dessa visita, Amanda e o marido compraram um apartamento maior que o nosso. Deve ter sido uma propriedade cara, porque Amanda começou a trabalhar meio período em um caixa de supermercado, deixando a filha com a avó. Felizmente, isso significou menos visitas à nossa casa. Paz para nossa casa. A pedido, o sogro veio um pouco depois de nos mudarmos. Desde que nos casamos, desenvolvemos um bom relacionamento. Uma vez discutindo negócios, ele disse: Greg, Raquel, sinto muito em perguntar, mas vocês poderiam emprestar algum dinheiro? Foi a primeira vez que meu sogro pediu tal favor. Depois de se explicar, decidimos colaborar com uma parte de dinheiro. Greg, esse é o ganha-pão de nossa família. Portanto, certifique-se de que nossa família permaneça estável. Greg parece surpreso, e então concorda corando levemente enquanto esfrega o nariz. Mas pai, por favor, entenda isso. Se meu emprego acabar, não podemos continuar o apoio. Eu entendo. Mesmo assim, agradeço profundamente. Obrigado. Ver o sogro repetidamente nos agradecendo me fez sentir como se eu finalmente conseguisse contribuir com a família do meu marido. 2 anos depois, descobrimos que eu estava grávida. Greg chorou de alegria com o teste positivo. Raquel, obrigado. Eu prometo ser o melhor pai. Rindo de Greg segurando o teste de gravidez, nos abraçamos e choramos juntos. Senti que a gravidez a partir dali seria uma declaração de independência para Greg de ser dominado por sua irmã. Discutindo quando contar à família sobre a gravidez. Recebemos uma ligação de Amanda. Semana que vem, estamos comemorando o aniversário da minha filha em um restaurante. Venha se juntar a nós. Ela já está completando 2 anos. Definitivamente estarei lá. Greg, agora esperando seu próprio filho, parece valorizar ainda mais sua sobrinha. No dia da festa de aniversário, chegando ao restaurante designado.
Fomos levados a uma área privada, onde estavam Amanda, seu marido Jorge e os avós. Desculpe, estamos atrasados. Feliz aniversário, sobrinha. Mas parece que falta um assento. Claramente havia apenas um assento disponível. E a disposição da mesa foi claramente preparada para um a menos que o número de convidados. Não preparamos um lugar para Raquel. Não podemos nos associar com alguém que perturba minha esposa. Do que ele está falando? Minha mente entrou em confusão. Jorge continuou. Que direito você acha que tem de tentar dividir minha esposa e Greg? Desde que você se casou, tem sido mais difícil entrar em contato com ele. Minha esposa me conta tudo o que você faz para manipulá-lo. Comecei a entender que Amanda tem razão. Preparamos apenas assentos e refeições para a família. Se você realmente quiser participar, é melhor pagar sua própria reserva de almoço. Mas não há lugar para sentar, eu disse confusa. Sim, é porque não quero mais ver o rosto de alguém que está destruindo nossa família. E eu queria deixar isso claro na frente de todos. Greg, você deveria se divorciar dela logo. Eu sempre achei que ela queria separar Greg e eu. Mas eu nunca imaginei que ela diria abertamente que ele deveria se divorciar de mim. Greg, parece que você está sob o controle de Raquel, não é? Trabalhando duro, e ainda assim você não tem liberdade com seu dinheiro. De um tempo para cá, Greg começou a recusar firmemente as exigências de dinheiro de Amanda. Estava claro, então, que ela me rotulou de um completo incômodo. Mas usar uma festa de aniversário infantil para envolver toda a família. Greg estava em silêncio ao meu lado. Ele me puxou em um gesto protetor. Apesar da suposta comemoração, senti uma onda de raiva e tristeza. Vamos para casa, Greg disse. Não, Greg, você comemora conosco. Você não é uma criança. Raquel pode ir para casa sozinha. Amanda nunca imaginou que seu irmão a desafiaria. Greg, depois de dar uma olhada em Amanda, começou a se afastar. Ao se levantar, ele passou a mão na cabeça da sobrinha, como se pedisse desculpas. Já chega! Parem agora com isso! Amanda fica surpresa com a atitude do pai. O quê? Pai, o que há de errado? Expliquei sobre Raquel antes deles dois chegarem. O sogro ignora sua filha Amanda, e observando a indignação de Jorge, seu genro, de quem ele gosta muito, ele diz a ele: se você acredita seriamente nessa história de Amanda, você é realmente tolo. E digo mais. Se Raquel e Greg vão embora, eu vou também. O quê? Hoje é para comemorar o aniversário da sua neta. É ridículo você ir embora. A sogra agarrou desesperadamente o braço dele. Jorge também interveio buscando esclarecimentos do sogro. Apesar de trabalhar meio período 5 dias por semana. Amanda afirmou que a vida estava difícil depois de comprar o apartamento. O sogro diz desabafando. O quê? A Amanda disse isso? Por que ela faria algo assim? Jorge estava perplexo com Amanda, que de repente ficou em silêncio, percebendo que algo estava errado. O sogro, olhando para a sogra que estava segurando seu braço, falou com um ataque de raiva silenciosa. Você precisará ficar com Amanda por um tempo. Vamos nos reunir novamente mais tarde para uma discussão detalhada. Desculpe, mas por favor comemorem o aniversário da minha neta sem mim hoje. Depois de deixar dinheiro na mesa, o sogro sai rapidamente, seguido por Greg e Raquel. Sinto muito por Amanda. Eu queria entender os motivos dela. Nunca esperei que ela exigisse o divórcio entre vocês. Também sinto muito, pai. Se eu fosse mais forte... Eu gentilmente dei um tapinha nas costas de Greg, tranquilizando-o. Não foi culpa dele. Então, nós 3 fomos comer. Compartilhamos com o sogro sobre o relacionamento com Amanda e tudo o que havia acontecido. Greg, sinto muito. Como pai, eu não percebi. Eu estava muito ocupado com o trabalho e negligenciei a criação de vocês, meus filhos. Vendo o sogro e Greg chorando, senti que o coração de Greg estava finalmente sendo curado. E quando compartilhamos a notícia da minha gravidez, ele ficou genuinamente feliz. Na verdade, também tenho que contar a vocês uma coisa. A história contada pelo sogro foi chocante. Ele disse que faria uma reunião dali uns dias, antes deixaria todas as coisas preparadas. E então nos separamos naquele dia. Quando chegamos em casa, Greg recebeu uma mensagem de Amanda. Ainda não recebi o dinheiro da comemoração do aniversário. Cancele a refeição, mal sentamos à mesa. Greg respondeu energicamente à tela do telefone. Até parece que eu vou te enviar qualquer coisa. Ele finalmente estava se livrando de sua irmã, e fiquei orgulhosa dele. 2 semanas depois, o sogro nos contatou.
Pediu que nos reuníssemos no apartamento de Amanda e seu marido. A filha deles estava sendo cuidada por uma amiga, uma vizinha. Assim que todos se reuniram, antes mesmo do sogro começar a falar, Jorge perguntou: "Então, o que é isso sobre a ajuda de Greg e Raquel?" O sogro compartilhou que o trabalho diminuiu ao longo dos anos, e ele não pôde assumir tanto devido à sua condição física. "Eu tinha empréstimos financeiros e lutava para cobrir as despesas de nosso sustento pessoal, o que me levou a pedir ajuda de Greg e Raquel. Nós absolutamente não poderíamos cortar as despesas de sustento pessoal, mas o que eu não sabia era que boa parte do que eu achava que eram nossas despesas de sustento pessoal estava sendo enviado para Amanda." O sogro se vira para sua esposa. "Confiei em você para administrar nossas finanças e estou muito decepcionado. Eu pensei em usar nossas economias da aposentadoria para liquidar os pagamentos. Mas então descobri que você a usou para pagar a entrada do apartamento de Amanda." A sogra empalideceu. O sogro confiava plenamente na sua gestão, pois nunca houve problemas antes. Na verdade, houve poucos gastos para algumas reformas, mas Amanda insistiu em comprar o apartamento. Então, a sogra usou as economias sem avisar o marido. "Por causa disso, estamos falidos. Eu pedi a ajuda de Greg e Raquel com nossas despesas de sustento pessoal. Foi então que, ainda para piorar, eu descobri que nelas estava inclusa uma ajuda financeira mensal de R$ 4.000 para Amanda." "Eu não sabia que as coisas estavam tão ruins", a sogra tentou explicar. "Quantos anos você acha que eu tenho? Não poderei trabalhar para sempre, você sabe." A sogra se acostumou a ver depósitos na conta, provavelmente levando isso como certo, sem perceber que era devido ao trabalho duro do marido. Não é um presente dos céus. Confrontada com a realidade, a sogra começou a tremer. "Não posso mais viver com você. Eu não posso te perdoar por sempre favorecer Amanda como se não amasse Greg. Então decidi vender a casa. Se prepare, você não tem casa para onde voltar. Me desculpe, eu não queria que isso acontecesse. Por favor, me perdoe. O que farei sem você?" A sogra começou a se desculpar profundamente. "Você tem Amanda. Você sempre cuidou de Amanda acima de qualquer coisa." Mas a partir dali, o sogro decidiu ficar em silêncio, enquanto Jorge falava baixinho. "Amanda, que história é essa de ajuda mensal?" Amanda se contorceu com sua pergunta. "Você disse que queria trabalhar. Você me disse que era apenas um trabalho de meio período. 2 vezes por semana, não foi?" Agora foi a vez de Amanda empalidecer. A sogra, que estava chorando, ergueu os olhos para responder. "O quê? São 5 dias por semana. Estou cuidando da nossa neta enquanto você está no trabalho. Porque você disse que a renda do Jorge não era suficiente e que precisávamos mandar." "Cale-se, mãe. Fique quieta. Por que está me mandando calar? Você é quem mentiu sobre a mesada. Se você não tivesse mentido, nada disso teria acontecido." A mãe, que sempre concordou com tudo que Amanda queria, agora a confrontava. "Cale-se você. Se nos divorciarmos, a culpa é sua." A discussão deles se transformou em uma briga de gritos e insultos. Até que Jorge sentou com força Amanda, que estava agitada, e colocou várias fotos sobre a mesa. Amanda engasgou e arregalou os olhos e ficou chocada. Depois de ouvir do sogro e ficar desconfiado: "Passei as últimas 2 semanas investigando você. Eu esperava algum desperdício de gastos, mas nunca imaginei que suas mentiras eram tão grandes." Todos se inclinaram para ver as fotos que mostravam Amanda agarrada a outro homem. "Você entendeu errado. Isto é um mal-entendido." Ela tenta se explicar, mas não consegue. Afinal, parecia que seu trabalho de meio período era na verdade o dinheiro da mãe, que era todo gasto em compras e passeios com um amante, que era um colega desempregado do ensino médio com quem ela se reconectou há 1 ano. Não admira que nunca houvesse dinheiro suficiente. "Estamos nos divorciando. Eu ficarei com a custódia da nossa filha." Jorge diz aos berros. "Eu não vou me divorciar." A princípio, Amanda foi arrogante, mas percebendo que Jorge falava sério e estava irredutível, ela pede: "Por favor, me perdoe. Sem chance. Você mesmo destruiu nossa família. Você é uma estranha para mim. Agora é melhor nos separarmos." Amanda começou a gritar como uma criança cujas exigências não foram atendidas. Seu rosto ficou vermelho. "O que está acontecendo? Por quê? Por que nem tudo está indo do meu jeito? Por quê? Por que ninguém me escuta?
Seu comportamento batendo na mesa e gritando lembrava estranhamente o de uma criança pequena, causando arrepios na minha espinha. A discussão estava claramente encerrada. Quando o sogro e nós nos levantamos para irmos embora, a sogra e Amanda ergueram os olhos hesitantes. Então, eu me senti compelida a dizer uma última coisa. Estou grávida. Finalmente saímos do mundo dominado por Amanda. Depois, os sogros começaram a considerar a separação com o divórcio em mente, vendendo a casa da família. O sogro conseguiu pagar suas dívidas e agora reside em seu escritório. Encontrando consolo em sua separação, a sogra recebeu um apartamento antigo, onde recebe uma pequena mesada mais aluguel. Recentemente, ela começou a trabalhar como faxineira. O casamento de Amanda terminou rapidamente em divórcio. O apartamento, apesar dos esforços da mãe, teve que ser vendido devido à incapacidade de Amanda de mantê-lo. Jorge ganhou a custódia da filha e voltou para o interior, para sua cidade natal. Antes de ir, ele pediu desculpas a mim e ao Greg. Amanda, dessa vez, realmente arrumou um emprego de meio período para pagar indenização e pensão alimentícia. Uma situação que parecia prejudicar ainda mais o relacionamento deles. E quanto a nós, à medida que a data de nascimento do bebê se aproxima, Greg e eu estamos pensando em comprar outra casa. E possivelmente trazer o sogro para morar com a gente. Greg vai começar seu próprio negócio no próximo ano. Estamos ansiosos para conseguir encaixar tudo com as tarefas domésticas e a criação dos filhos. Se você gostou dessa história, apoie o canal deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação para receber os vídeos postados toda a semana. Esse foi o Lavem História.